Fala pessoal, estamos diretamente do Cubo Itaú para mais um de Galho em Galho, podcast oficial da Monkin. E nessa temporada sobre com CMOs, né? Falando de marketing, falando sobre futuro de comunicação. Acho que é um tema que a gente fala muito aqui, só que a gente trouxe quem tá falando de marketing, tá na frente. Eu sou o Eduardo Vieira, sou fundador e CEO da Monkin. E pudesse apresentar pra gente, Ale. Claro. Eu sou a Alessandra Souza, eu sou a CMO da Stellantis para América Latina, né? Me chamam basicamente de Ale, eu sou Ale para todo mundo mesmo. E muito obrigada pelo convite, é sempre um prazer falar desse tópico, trocar ideias e aprender, né? Acho que o grande... que eu tô gostando muito desse episódio, a gente falou muito sobre tecnologia, né? Então a gente teve vários CTOs, a galera fundadores, empreendedores. Só que a gente tem falado sobre comunicação, e é muito legal estar falando agora, porque a gente tá falando de várias frentes. Tá. E eu acho que, por mais que seja parecido, cada um tem sua frente de atuação. Eu queria entender como é que é organizado hoje. Acho que a primeira pergunta, o seu time, a sua área dentro da Stellantis, pra gente entender como é que são as diferenças das outras pessoas. Sem dúvida. Hoje na Stellantis, o meu departamento, né, digamos assim, a gente tem 4 pilares fundamentais. Então tem uma área de estratégia e brand activation, que faz toda a parte mesmo de entender qual que é a necessidade do brand, qual que é a promessa da marca, como a gente traduz isso do ponto de vista do produto para o consumidor. Eu falo que a gente faz nós somos a tecla SAP para o consumidor, da parte técnica do produto, mais a parte da ativação para a construção de marca. Eu tenho uma área dedicada de conteúdo, storytelling e social. Tem uma outra área que é growth. Então, tudo o que significa demanda e geração de demanda está dentro desse pilar. E eu tenho uma área de customer insights. Legal. Dentro dela fica toda a minha parte de tecnologia. Então, tem a mesa de performance, base de dados, tenho toda a parte de CRM mesmo, segmentação, pensamento. Então, dali saem coisas de inovação e tecnologia, mas também saem muitos inputs sobre o comportamento e a tendência do consumidor e o que está dando resultado para a gente no dia a dia para alimentar todas as outras 3 áreas, né? Legal. Você falou uma coisa interessante sobre os CTOs, né? E a gente tem discutido muito, assim, eu sempre tive uma parceria muito grande com o meu parceiro de ICT dentro das empresas, porque eu nunca vi o marketing separado desse lugar. E eu acho que hoje eu fui na CX, né, agora no início do ano, eu falei pra ele, não, a gente tem que vir junto. Sim. Porque, assim, não tem uma coisa mais separada da outra. Nunca teve, mas agora vai, assim, não dá nem pra gente achar que pode ter. Sim. Então, acho que, embora eu não tenha necessariamente uma área de tecnologia, a minha área de customer insight, ela tá totalmente conectada com a área do meu parceiro, do CIO da empresa, que é o Fábio Freitas, e a gente tem trocas, assim, quase que semanais. Não, e o mais legal é que talvez seja o lugar que mais mudou, ou tem vários exemplos, que é quando fala de automóvel, que o consumidor ele nunca chegou tão pronto para fazer uma compra como ele chega agora, e principalmente um carro, né? Sim. Como é que vocês têm visto esse movimento de nova forma de consumo do consumidor e vocês tendo que apoiar talvez as lojas, tendo que apoiar as concessionárias? Eu vejo por diversos ângulos. Eu acho que tem um ângulo que é para onde o carro tá indo, né? O carro como mídia, como entretenimento. Se você pensa no futuro de carros autônomos, né? Carros conectados, onde vai estar ligado com a tua agenda, com a tua atividade, te conecta no carro, você não precisa estar dirigindo necessariamente, mas você tá dentro do carro, e que aquilo vira um espaço, né, para qualquer outra coisa. A partir daí, a gente já tem que ver a mobilidade de um jeito diferente, como eu vou conseguir vender um carro para essa pessoa. Entendi. Que é diferente. Se eu vou vender mesmo, né? Se eu vou vender mesmo, ou o que é ele consumir o meu produto, Uhum. né? E o que o meu produto tem que oferecer de serviços expandidos. Então, acho que tem esse pensamento já no nosso dia a dia, dentro de casa, como é que vai ser essa jornada. E tem o hoje. No hoje, as discussões são infinitas, porque a gente tá justo nesse momento, assim, sabe, de transição, onde ainda tá rolando aqui embaixo o método tradicional de uma pessoa ir num ponto de venda, conversar com o vendedor, fazer um test drive, e tem outros que já chegam super, super estruturados, já viu tudo, e na verdade tá com a cabeça formada, só quer comprar um carro e quer zero frição. E tem um outro que tá no meio desse caminho, que ele sabe tudo de tudo, mas ele quer lá dar uma pesquisada, deixa eu entender se está certo mesmo. Então, hoje, a minha maior dificuldade é qual é a jornada que eu preciso ter para esse consumidor.
Você me pergunta, Alessandra, você tem? Não, não tenho. Talvez não tenha ainda. Talvez não tenha mais. Mas a gente tá nesse lugar de toda hora ficar ali. Estamos com um projeto, inclusive, agora. O que que é, assim, como é que eu faço? Como é que eu ajudo o cliente? Como é que eu ajudo o vendedor? Uhum. Né? Na CX, eu vi um fone de ouvido que ele já vem com inteligência artificial embedada. Uhum. Então, você tá com ele aqui, você pergunta e ele te responde, que é bem parecido com o óculos da Meta, Uhum. mas é uma coisa bem discreta. Uhum. E aí, a gente tava falando, por que que a gente não coloca isso com o vendedor? E tá tudo bem ele não saber. Aí, o cliente chega, pergunta um negócio pra ele e fala assim, pera, deixa eu consultar. Uhum. Né? Tem uma questão de transparência muito Sim. forte. Uhum. Ele consulta, recebe, super moderno, Super tá moderno. com um fone de ouvido, Uma escuta. pergunta, nossa, assim, né, um negócio assim fino, e responde pra pessoa. Então, assim, ele não precisa saber tudo, eu consigo ajudar o cliente e ainda consigo trazer confiança e transparência para a relação e uma modernidade. Esse pode ser um jeito de trabalhar uma jornada que não é só necessariamente sobre os canais de comunicação ou ser tudo digital, Entendi. né? Então, hoje, o meu dia a dia é pensar e repensar o que isso quer dizer. Porque teve uma época que eu ficava muito centrada sobre, então o site, o clique, a peça Uhum. O e o CRM. social. Não, CRM eu já falei que eu não quero ouvir mais essa palavra. É, é sério, Essa... é sério. Eu falei, eu não sei porque as pessoas não estão loucas por esse tema. Ninguém quer saber mais CRM. Vocês querem saber de e-mails transacionais, não é? O resto já morreu. E eu ficava muito nesse lugar, e faz uns 3 anos, mais ou menos, que eu tenho provocado o meu próprio pensamento e o pensamento dos times sobre esse outro lugar, que ele é um lugar sem, barreiras mesmo. Não é Uhum. sobre o site ou sobre a loja física ou sobre o vendedor. É Uhum. sobre um consumidor que pode chegar mais ou menos preparado, mas ele tem dúvidas. E como é que Uhum. eu ajudo essa pessoa que está ali na frente, Sim. humana, a Uhum. conseguir responder, porque o humano não vai processar Sim. Uhum. terabytes de Uhum. dados, E entendeu? ele vai querer perguntar, ele vai querer falar, e no final do dia, às vezes a gente pensa muito em tecnologia, novos negócios, como um tech e tal, às vezes é só facilidade, tem que deixar fácil pro cliente, né? Ele quer Exato, chegar lá e resolver o problema dele. E se exato. for um folder que vai ser mais fácil, ou uma IA, ou um cara com fone, Beleza, qual é o melhor jeito pra ele, né? exatamente. Então, acho que hoje tem sido um pouco esse o lugar do nosso trabalho dentro da Stellantis Hum. como responsáveis por esse ponto de contato e intersecção entre nós, né, a Uhum. montadora, o cliente e a rede de concessionário e Entendi. continuar fazendo negócios, né. Uhum. Que marcas tem abaixo hoje? Pra quem sabe, conhece Stellantis, mas não consegue ver todas a Que fileira de... que isso quer dizer, né? É. Outro dia eu fiquei surpresa porque eu vi um da Nestlé. Eu Hum. falei: "Gente, eu não sabia nem que a Nestlé tinha uma marca", Uhum. né, não vou falar aqui, mas eu me surpreendi. Gosto da tua pergunta. Hoje, no Brasil, a marca Stellantis no mundo, nós somos 14 marcas, né. No Brasil e na América Latina, a gente tem, no Brasil, 6, então você tem Fiat, Jeep, Ram, Peugeot, Citroën e Lippi, que é a Tá. nossa marca chinesa. Uhum. Na Argentina, você também tem, DS e Alfa, e também no Chile você tem Opel. Tá. Então aqui a gente Hum. tem um volume menor de marcas, mas o grupo todo tem 14 marcas. Tem Free2move, tem Maserati, Uhum. tem, Lancia, aí tem DS, tem todas as outras, tem Hum. Chrysler nos Estados Unidos, Dodge, Uhum. assim por diante. E como é que você faz a diferenciação de marca delas hoje, querendo ou não, mesmo você tá acima de todas ali, como é que vocês Sim. fazem a diferenciação delas? Como é que funciona? Adoro fazer isso. Eu falo que eu adoro, e o meu exemplo, concreto de como a gente faz isso foi o Salão do Automóvel, do ano passado. Uhum. Tinha uma rua Stellantis no Salão do Automóvel. Cada uma das marcas tinha a sua personalidade. Se você visse Fiat, não tinha nada a ver com Jeep, que não tinha nada a ver com Ram, que não tinha nada a ver com Peugeot Citroën, nem com Lippi. E isso acontece porque eu acho que dentro do marketing a gente tem esse olhar muito voltado para o consumidor. Uhum. Então é muito pouco sobre produto. A gente tenta olhar qual que é a promessa dessa marca, qual que é o DNA.
Uhum. né? E a gente não foge desse DNA por nada. Então, são brigas muito interessantes, assim, no Uhum. sentido de conflitos. Sim. Então, Jeep é ser, sim, sobre aventura e 4x4. Vai estar lá a modernidade da rua, do terreno, da cidade. De alguma forma, vai estar expresso em tecnologia, Uhum. mas o DNA da marca a gente traz sempre para dentro da história da comunicação e tem isso como nosso fio condutor. Isso facilita muito o nosso dia a dia Legal. para trabalhar. Então, todos os anos a gente faz uma reunião em equipe, só marketing, Uhum. onde a gente passa 2 dias discutindo sobre o que a gente acertou, o que a gente errou, No geral. o que Hum. é essa marca, né, para onde ela tá indo, o que a gente perdeu dela ao longo do caminho por decisões, tipo, temos que vender hoje, a gente deu acontece, Uhum. coisas normais. Então eu acho que, o princípio do rigor e da discussão entre nós sobre o DNA de cada marca faz com que a gente consiga manter cada uma no seu território. E aí eu realmente tenho a felicidade de poder dizer que se Hum. alguém entrar e ver o salão do automóvel, Hum. vai dizer que não foi a Uhum. mesma pessoa que fez, Boa. porque cada uma é de um jeito. Boa. Fala um pouquinho sobre, não sobre todas, mas pega 2 aí, fala o território de cada um. Acho muito legal, porque quem escuta entende. Eu lembro que uma vez explicaram sobre Ambev, meio que, querendo ou não, tem 1000 rótulos agora lá e tal. Aí fala, Sim. se eu vou patrocinar um festival eletrônico, eu vou com o Beck. Se eu vou patrocinar o futebol, eu vou com a Brahma. Se eu vou patrocinar uma Copa do Mundo, eu vou com a Brahma Sim. pro Brasil. Como que vocês trabalham esse território hoje, trazendo pro... Eu vou utilizar 2, assim, que, eu acho que elas são diametralmente opostas, né, no sentido da promessa de marca. Então, RAM, que é poder inigualável, eu falo que é sobre o Brasil profundo. Uhum. E isso diz muita coisa. É sobre o agro, é sobre aquilo que Uhum. nos sustenta, é sobre a pecuária. Tá ali. Ela é Brasil profundo, ela é sobre as pessoas que constroem, que têm herança de família, que Uhum. têm Logo me veio eh, o rodeio, tem muito hunt. rodeio. Por quê? Porque você já pensou Brasil profundo interior. Aham. É natural, Sim, legal. entendeu? Então, quando eu penso em alguma coisa que está relacionada a rã, sertanejo, Legal. churrasco, Legal. Ana Castela, Uhum. Chitãozinho de Chororó, Sim. entendeu? Daniel. Uhum. Então, são todos esses, não quer dizer que todos eles estão com a gente, tô citando Sim, sim. referências, né? Mas eu uso o termo Brasil profundo para ajudar a minha equipe a entender sobre o que é rã. Legal. Porque rã é esse lugar de ir pra fazenda, de sei lá, se precisar rebocar um trator, vai rebocar, porque ela é Uhum. forte, porque ela tem herança de nome, né. Então, assim, o valor da família é muito importante nesse lugar de Entendi. construção, de hereditariedade. Legal. E então, é assim que a gente define rã, Uhum. que é esse poder inigualável e pessoas que têm busca pela perfeição. Quando você pensa no interior, você vai para o interior dos Estados Unidos, não tem aquela coisa que as pessoas querem estar sempre fazendo bem porque carrega o nome da Sim, família, aham. né? Aquela herança, Não quer a pessoa sozinha, sempre ela com mais alguém aí com por mais trás. alguém, e Uhum. que tem tecnologia. Eu acho que a tecnologia do campo ela é incrível. Uhum. E aí a gente foi fechar patrocínios, então a gente está agora com patrocínio da Novela 2, que é sobre o Uhum. agro, que é Entendi. sobre esse Brasil profundo, Sim. que às vezes a gente vivendo em grandes centros, a gente esquece do tamanho dele, né? Uhum. Que é Uhum. 70% do nosso Uhum. país. A gente está na NFL. Porque Entendi. isso são valores americanos na NFL, mas é curioso se você vê no Brasil o quanto a NFL penetrou dentro do Uhum. nosso país, porque é esse Brasil profundo que fala Certo. muito sobre essa questão de garra-raça, Uhum. que é do texano, Sim, né? das Das comunidades. comunidades Uhum. texanas. Então, esse é o lugar onde a gente vai quando a gente pensa em RAM. Legal, E por isso eu chamo RAM é sobre o Brasil profundo. legal. O contraponto, Fiat. Fiat, ela é o espelho do Brasil. Sim. E aí você fala: "Puxa, beleza". Então ela tá ali nesse lugar onde ela vai estar sempre trazendo o que é atemporal, que é o espírito do tempo, esse lugar do brasileiro de nunca desistir, de estar sempre feliz, alegre, criativo, empreendedor, que é a Fiat por Uhum. excelência, né. Temos históricos aí, tipo o Uno, né, o Uniscado, vamos Uniscada. o Uno, mas a gente tem, a Estrada, né, a estrada ela é uma coisa icônica, a gente inaugurou um segmento, né, que atendia uma necessidade desse Brasil, Do Brasil, que é o verdade. espelho do Brasil, assim, Uhum. literalmente. Então, quando eu penso em patrocínios para a Fiat, por exemplo, carnaval de rua, não é o carnaval da Sapucaí.
Porque o que é espelho do Brasil são os bloquinhos. Legal. É a gente junto, Uhum. confraternizando, é a gente encontrando formas diferentes de viver a vida juntos, Uhum. né? Tem essa alegria, esse aspecto muito positivo do brasileiro. Legal. Então, Não, é assim legal. que a gente trabalha. Não, muito legal. E que tipo, por exemplo, um carnaval da vida, que tipo de ativação vocês conseguem fazer num carnaval? Porque eu penso, de novo, trazendo muito para um case de Ambev que a gente olha pro carnaval, fica muito claro, mas como que a Fiat ativa uma marca no carnaval? Com uma prestação de serviço, porque eu É. sou o espelho do Brasil, eu quero ajudar os brasileiros a viverem bem o seu carnaval. Então, a Uhum. gente fez várias ativações. Então, a gente tinha uns mobiliários urbanos que funcionavam como um meeting point para as pessoas se encontrarem. Tinha uma outra ação que era do bafômetro, junto com a Uber, a gente fez, foi um super case. Verdade. Então, É. você fazia o bafômetro e aí você ganhava um desconto para você ir de Uber para casa, não importa o carro, porque Uhum. isso é Fiat. Sim. É uma prestação, Sim, sabe, sim, assim, sim. é sobre como a gente vive tudo isso Uhum. de um jeito bom, assim. Legal, legal. Acho que é muito isso, prestação de serviço, tá dentro da marca e faz sentido o que vocês estão falando, né? Eu lembro que uma vez uma startup, ela foi apresentar um projeto para a Ambev e ela falou um negócio muito legal. Ela falou: quem tinha que inventar o Airbnb tinha que ser a Corona. Porque, né, porque É sabe verdade. do Brasil, não sabe da experiência, é É. muito melhor. Então, acho que as marcas conseguirem fazer esse tipo de ativação e não pensar, só vou dar o desconto para quem tá de Fiat. Não, dá para todo mundo porque é um território meu. Porque as ruas me pertencem, né, Uhum. eu acho que é esse o ponto, mas aí tem um pensamento marketing que ele causa um certo distúrbio se você não tiver aberto a isso, que é sobre uma prestação de serviço. Legal. Então, a construção de marca, ele passa por esse lugar onde eu construo e presto um serviço para você, independente Uhum. de qual marca você tá usando ou Uhum. o momento atual de comprar. Não é sobre comprar um carro, mas é Isso. sobre eu dizer quem sou eu pra você. Uhum. E pensando numa marca nova, você falou ali de Lip, né? Lip. A gente tem Fiat, que talvez tá no Brasil desde que o Brasil se conhece. Desde que o Brasil é Desde que mundo, o né? Brasil é mundo, só tinha Fiat pra comprar. O 147, É. né? Tem a Rank, beleza, Aliás, é um temos super fazendo conhecido. 50 anos esse ano. Legal, Vai ser parabéns. incrível. Aí pensa em RAM, beleza, acho que todo mundo conhece, é uma marca conhecida também. Quando a gente pensa em Malip, que talvez a primeira vez que a pessoa vê, a pessoa não conhece. Uma marca Sim. chinesa, como que vocês olham para a estratégia? Eu acho que vocês estão montando ela ainda, também não tem resposta pronta, vocês estão Não. construindo isso. Mas o que é que vocês têm que que atentar? Talvez uma dica para um CMO, para alguém de marketing, tá vindo uma marca nova que ninguém conhece no mercado, que já tem outras marcas. Como se diferencia? Eu acho que tem sido, inclusive, a dica que eu dou pra mim mesma todos os dias. A gente não pode cair no mesmo lugar de marcas tradicionais comunicando da mesma forma. A gente precisa encontrar esse outro jeito de alcançar esse consumidor, que por princípio é um consumidor diferente, ele tá aberto a comprar algo que a gente achava que não era nem tecnológico há 5, 6 anos atrás, Sim. né. Então, o meu conselho, o conselho que eu dou pra mim mesma todos os dias quando eu vou discutir sobre Lip é: se isso é o que eu faria pra qualquer uma das minhas outras 5 marcas, tá errado. Que legal. Que legal, legal. É difícil no dia Imagina. a dia, mas é assim, uma coisa interessante, a gente fez e vai sair, acho que daqui a pouco, a gente trabalhou Lip muito com influenciadores, a gente Uhum. usou a economia de creators para estabelecer a Lip mais do que Eu os meios conheci assim, tradicionais. tô pensando agora. Viu? Uhum. Eu não faria isso, talvez, numa das marcas tradicionais. Entendi, é verdade. Tem Mas isso. a gente fez isso para Lip, e a gente fez uma pesquisa rápida de razão de compra e não compra, e 60% das pessoas respondentes disseram que eles conheceram Lip através dos E se eu não me influenciadores. engano, não foi um macro influenciador, foi um micro influenciador. Fizemos de tudo, mas a gente trabalhou Porque eu fiquei algo... foi muito. Eu lembro quando eu vi, eu até pensei, é uma loja, é uma marca. Depois que eu comecei a sim. ver tudo pesquisado, eu entendi. Mas eu lembro que a primeira foi um micro influenciador, sei lá, eu sou de Floripa, eu vi um micro influenciador de Floripa que eu falei, pô, que legal isso aqui, deixa eu dar uma olhada, fui ver. Nossa, é super legal. Foi bem ousado, na verdade, porque o que trabalhamos como equipe não vamos regionalizar Uhum. e não seremos os maiores dentro da regionalização. Eu quero pegar um esquadrão Legal. de pequenos e micros influenciadores. Uhum. Um esquadrão. Vamos invadir. Legal. E a gente tem 37 pontos de venda, então não Uhum. preciso estar no Brasil todo, eu não preciso... Eu tenho 2 grandes influenciadores, que é a Isis e o Carrão, Uhum. eles fazem o seu papel. Mas o que chegou no consumidor
foram os Legal. micro-influenciadores. E a gente tem alguns resultados muito impressionantes. Nós ficamos, quando a gente avaliou toda a taxa de engajamento, Lipe ficou a primeira marca no um mês e meio de lançamento com essa ação, em primeiro lugar em taxa de engajamento, Caramba, entre legal. todas as montadoras chinesas. Legal. E cada vez estão investindo mais, fazendo mais força. Legal. Mas se fosse uma marca tradicional, provavelmente eu não faria. Legal. Interessante. Mas eu acho que também vale aqui talvez uma pergunta: será que não devemos fazer também? É verdade. Talvez é verdade. Pô, que deu super certo. Será que a gente faz igual? Será Por que que não? traz um pouquinho de lip pros outros, né? É. Verdade. Legal, legal. Boa. Queria saber um pouco mais de você. Fala como é que você chegou na cadeira de CMO da Stellantis, o que você fez antes. Queria que você contasse. Eu li o LinkedIn, mas eu quero que você conte. Não, a resposta vai ser provavelmente: eu não sei exatamente como eu cheguei aqui, Uhum, mas eu estou, uhum, né? Por que que eu sempre falo que eu não sei como eu cheguei? Eu sou uma pessoa que, eh, do lugar de onde eu vim, né, eu sou periférica, eu morava no subúrbio de São Paulo, estudei em escola pública a minha vida inteira, sou uma mulher super brasileira, né, hum, negra, de pele clara, cabelo cacheado, eu sou tipo antítese de tudo, né, que você possa imaginar. E a minha vida profissional, ela foi me encontrando, através de muitas coisas. Eu falo que tem um quesito sorte muito forte, mas tem um quesito preparação também. Em todas as oportunidades que me apareceram, eu estava muito preparada. uhum. Mas eu tive sorte, né, Sim. porque eu podia estar preparada e as oportunidades não Parece... não, né, não estivessem Ainda lá bem que para foi ao que eu contrário, né? sim. Então isso foi acontecendo Legal. mesmo. Eu nunca tive muito juízo, e eu acho que isso me ajudou também bastante, sabe. Eu nunca fui aquela pessoa, assim, de que eu não falava o que eu achava. Eu lembro de algumas coisas que eu fazia quando eu era estagiária, que eu falo: "Gente, mas como eu era doida da cabeça", assim, sabe, Não literalmente, tinha porque muita noção, não né? tinha muita noção. Eu entrava na sala dos diretores para cobrar arquivo, assim, como se ele né, tipo Uhum, um amigo, né, da escola. uhum, E eu acho que essa minha característica de muito foco mesmo no uhum, resultado, de estudar sobre comportamentos, de estar sempre eu falo que eu sou uma pessoa muito curiosa. uhum. Eu nunca acho que eu sei nada. Eu Legal. gosto sempre de estar falando com pessoas, conhecendo pessoas, entendendo coisas, vendo o que que o outro tá fazendo diferente. Pode ser que eu não faça, pode ser que eu acho que depois que eu entendi, falar: "Poxa, não é pra mim". Uhum. Mas às vezes não precisa ser pra mim, pode ser pra um dos meus clientes de algumas das minhas marcas. Sim, Então eu tenho esse lugar, assim, bem inquieto mesmo, que eu não sossego. Eu acho que isso me trouxe até aqui, legal. mas ele não foi tão intencional como algumas pessoas têm uma construção de carreira Uhum. intencional, sabe. Sim, sim. Quero ser tal coisa. Uhum. Eu acho que Hum, foram literalmente acontecendo. legal. E aí eu acho que, teve um momento na minha vida que eu falo que ele foi muito importante, que foi entre 2016 e 2017, que, eu tive uma virada de chave muito forte na forma como eu fazia, como eu me via e como eu fazia minha gestão. Uhum, Em que eu aceitei a Alessandra como ela é, né, no seu todo mesmo, assim, da minha gestão feminina, da minha gestão clara, direta, mas ao mesmo tempo doce, muito humana. Eu gosto de cuidar das pessoas, eu gosto de saber o que tá acontecendo, mas eu vou te cobrar também que você me entregue o uhum. relatório na data que você me pediu, Sim. né, são coisas que não Ser gente boa são é diferente de ser séria e cobrar e querer o certo. exatamente. E durante muito tempo, imagina, eu tenho 48 anos hoje, a gente tá falando de 20 anos atrás. Uhum, Há 20 anos atrás, isso não era um sinal muito positivo do ponto de vista de gestão. Então eu tentava me enquadrar em padrões que não eram meus. E no entendi. dia que eu aceitei a minha forma de lidar com gestão de projetos, gestão de pessoas, a vida aconteceu para mim. Assim, a minha carreira, se você for olhar de 2018 para frente, ela deu grandes saltos do ponto de vista de cargos, de responsabilidade. Então eu passei de gerente a gerente sênior, fui para uma área totalmente diferente da empresa, que foi Uhum. incrível para mim, Isso foi em fazer Stellantis já? era PSA. PSA, tá. Eu tô há 26 anos no mercado automotivo, né, e aí na fusão virou Stellantis, Sim. mas eu sou ex-PSA, Uhum, de origem, uhum. mas hoje de carteira assinada eu sou ex-FCA. Entendi. Foi esse bololô. E aí a partir de 2018 as coisas foram se transformando do ponto de vista de cargo, até que eu acabei indo pra Europa,
né, que também foi um outro grande salto qualitativo na minha carreira. Eu fui ser responsável de inovação e digital na Europa para o global da Fiat, Legal. Abarth e Fiat Pro. Foi uma experiência maravilhosa. Eu tinha 3 pessoas na equipe e eu tinha que fazer tudo isso usando outras equipes, Uhum, né, com outras culturas, uhum. de outros idiomas. Então eu falava com japonês, com americano do Texas, com americano de Detroit, com italiano, com Que legal. francês, com indiano. E tinha que lançar projetos, né, Topolino, compra em 3 cliques, sabe, coisas muito diferentes, Uhum, unificar a Fiat, porque não tinha um site global. Então, eu falo que para mim foi importante, porque a partir dali assim, que a gente fala: "Ah, porque as culturas", eu falei: "Gente, pessoas são pessoas". uhum. Eu descobri ali que, no fundo, todo mundo quer colocar job incrível na rua, todo mundo quer ser tratado com respeito, todo mundo quer ter a oportunidade de, né, Uhum. fazer acontecer, realizar e ter gestores que permitam com que Legal. eles façam isso. Então, assim, eu falei: "Poxa", eu tinha dúvidas se eu, Alessandra, latino-americana, conseguiria Sim. mover pessoas, né, porque elas estão ali e elas dividem o tempo delas com todas as outras marcas, com todas as outras, porque somos estelantes, então o tipo de, por exemplo, de ICT, ele fazia projetos para Fiat tanto quanto fazia para Peugeot Citroën. Uhum. E de alguma forma eu tinha que acelerar a Fiat, então eu precisava mais deles, Entendi. entendeu? Então eu tenho uma questão de share of heart, né, Aham. no sentido de como é que a gente traz. E eu sou muito grata por esse meu período na Itália. Quanto tempo? Eu fiquei 2 anos e meio, e até hoje eu converso com a minha equipe, eles me pedem ajuda, até hoje eu converso com pares meus, pessoas que simplesmente trabalharam comigo e que me seguem, que a gente conversa, que a gente troca ideias. Falei, eu realmente consegui aportar valor, né, de Legal, alguma forma, no dia a legal. dia dessas pessoas e elas no meu Uhum. dia a dia. E que tipo de projeto saiu de lá, assim? Pra Saiu o Topolino, o site do Topolino, que você pode comprar o carro em 3 cliques. Literalmente, se você pagar à vista, você sai com um carro, você sai com um Topolino em menos de 3 minutos. caramba. E Foi ele é o muito quê? Ele legal. é qual Ele é é? um quadriciclo. Uhum. Na verdade, ele é um quadriciclo, Pode ser. né, assim, é a limitação de 45 quilômetros por hora, mas ele é maravilhoso, lindo, super cool. Tem o Dolce Vita que não tem porta, que tem umas, cordinhas, assim, na Sei. lateral, e o teto é todo daquelas cortinas Sei, sei, sei. italianas, Aham, assim, aham. sabe. Sei. Lindo, perfeito. Legal. Tem até uma versão agora do Romero Brito, a gente fez um spin-off de Disney, a gente fez, ó, a pessoa já tá aqui faz um ano e tal, a gente fez. É porque foi muito legal. Aham. Mas tem outros projetos também muito importantes, por exemplo, que foi o site da Fiat, a unificação do site da Fiat Isso deve ter sido bem globalmente. complexo, né, querendo ou não. Nossa, você não tem noção. Mas eu usei uma coisa que foi muito bacana, que foi o aprendizado que eu levei de Brasil. Esse nosso jeito de vamos fazer um workshop, separar em equipes menores, vamos analisar o que a gente tem, vamos ver o que cada um precisa. Uhum, E aí, quando eu fui tentar implementar nas regiões, todo mundo tinha participado do projeto, então eu não tive problema nem com os uhum. Estados Unidos. Entendi. Os Estados Legal. Unidos topou super, mas assim, foi um projeto muito Imagino. difícil. E aí, na verdade, ele acabou abrindo caminho e facilitando a Abarth, Fiat Pro, com pensamentos diferentes, mas já com uma experiência global. Então, a gente realmente envolveu o Brasil na discussão, Estados Unidos na discussão, França na discussão, ou seja, Turquia na discussão. A Entendi. gente falou com todo mundo que precisava daquele site, que eram os nossos Uhum. principais players de vendas no mundo, sabe? Então, Legal. quando a gente foi declinar o projeto para as Uhum. regiões, as principais necessidades de todo mundo estava contemplada, então não foi uma dor a Entendi. implementação. Foi Meio muito que legal. fez junto pra acontecer, porque as dores eram precisas. Tipo, a gente fez Fiat em 1 ano e meio, coisa que em média saía em 3, 4 anos, um Que legal, projeto desse. que legal. E você vivendo fora do país, assim, que você achou que eu passei um tempo no Vale do Silício e a conversa sempre era com os brasileiros, sempre, mas, cara, os americanos adoram os brasileiros, eles querem trabalhar porque a gente resolve de um jeito mais rápido. O que você viu que é o diferencial do brasileiro de fato, assim? Eu até outro dia estava conversando com o Vinícius e pra mim o melhor do Brasil é o brasileiro. Eu realmente descobri isso lá fora, porque esse nosso jeito
Puxa, não dá aqui? Mas pera. E lá? Eu sempre brinco que assim, ou vai dar pela porta, pela janela, pela chaminé ou pelo buraco do rato, mas a gente vai encontrar uma solução, entendeu? Entendi. E eu acho que é essa nossa capacidade de buscar soluções, de não se conformar com o não de primeira. Você fica assim, "Putz, não dá, mas pera, não é possível que não dá." Eu acho que esse espírito Uhum, nosso, aguerrido, de luta, que uhum, vem de muitos séculos que a gente conhece, né? Nós uhum. somos frutos desse lugar, mas esse lugar trouxe pra gente essa alma lutadora, sabe? Sim. Essa alma que quer conquistar, que quer ganhar, que não desiste nunca. Então, assim, eu sempre falo que o que eu descobri que o melhor do Brasil é o Uhum. brasileiro mesmo. Eu vi uma história até no Vale falando de tecnologia e startups, que eu não sei se é verdade, mas ela é boa. Ela é boa, se é verdade ou não é, tá Ela, tudo bem. ela é uma história que ilustra muito bem o brasileiro para resolver problema, assim. Parece que tinha um negócio esquentando muito. Uma geladeira, uma ventoinha, um negócio assim, de um produto, de uma máquina de indústria. E aí os americanos, os ingleses, os europeus, todo mundo vendo lá, nossa, como é que a gente arruma essa máquina? E passaram um tempão. Só que a máquina tava só esquentando. Chegou um brasileiro e falou, tá, beleza. A gente pode deixar ela funcionando, botou um ventilador em cima dela. Vamos esfriá-la primeiro, né? Esfriou. Enquanto ele tava rodando, eles conseguiu arrumar com o ventilador funcionando. Então, assim, ele meio que falou, cara, precisa resolver o problema. Não importa Pera, como, é depois a gente vê. isso. Entra naquela, a mesma história da poça d'água, né? Tipo, tem uma poça d'água lá. Tem três tipos de pessoas. Tem a pessoa que pisa na poça d'água e suja tudo. Tudo. Tem a pessoa que desvia da poça d'água. E tem outro que põe um negócio por cima. E tem a quarta pessoa, que arruma um buraco no teto. E aí é muito legal, porque daí, nossa, talvez o brasileiro vai ser botar o balde ali e falar, vamos resolver isso aqui e vambora. E é muito legal Nessa. porque a gente tá resolvendo problema, a gente é bom nisso, Sim, né? As a pessoas gente gostam é de trabalhar bom com nisso. pessoas assim. É. A gente é muito bom nisso e eu acho que a gente precisa reconhecer esse valor Uhum, como cultura, como sociedade, como povo, sim. sabe? Uhum, E legal. e abraçar esse nosso lado, assim, inovativo, criativo, porque ele virou algo negativo, que é o jeitinho brasileiro, e Uhum, ele não é. não é negativo, né? Ele é simplesmente como resolve porque precisa acontecer, as coisas Uhum, vão sair, uhum. entendeu? Eu conversei com um americano lá no Vale, eu comecei a trazer história e tal. Legal, vocês brasileiros enchem muita linguiça, mas vocês sabem resolver o problema. Fala o que você quer. Porque eu acho que é outro aprendizado, né, como é que a gente consegue ser mais direto, né. É verdade. Muito legal. Tá, eu entendi mesmo, eu tenho 15 minutos só, como é que eu posso te ajudar? Então como é que a gente faz, né? Vocês brasileiros são meio confusos, eu adoro vocês, mas vocês são meio confusos porque vocês fazem uma história toda. É que eu acho que como história, a gente aprendeu que a gente tem que resolver problemas, mas não necessariamente a gente precisa dizer que é a gente que resolveu, então a gente não fala de forma muito direta, e Entendi. eu acho que é esse empoderamento que a gente precisa ter, Uhum, né, é esse lugar mesmo de fala, a gente sabe fazer, então sim, vamos falar direto, a gente não precisa pedir licença, né. legal. Agora uma dúvida sobre arquitetura de marca e estrutura. Você responde hoje para Brasil ou vocês respondem para global? Como é que A funciona? gente responde, para o Latam, Tá bom? né, Ah, tá. então, assim, é uma estrutura muito capilarizada, por Uhum, assim dizer. Então a gente tem a estrutura Latam com o nosso CEO, o nosso SVP de Brands e Marketing, uhum, como também tem nas demais regiões, mas a gente tem ainda um global de uhum, cada marca. entendi, Então essa relação ela se processa em muitas mãos. entendi. Então tem a visão regional, que é a que a gente trabalha, a gente obviamente entende o que que a marca está querendo dizer no global, mas a gente faz a visão Uhum, regional e a gente valida ela, a 10 mãos, digamos assim, com todos, porque não necessariamente uma marca tem a mesma forma de conversa, né, mesmo tom uhum. no Brasil que na Argentina, É por isso que exemplo. acho que eu queria mais chegar nessa pergunta mesmo. Deve ter um direcionamento de marca que vem do global, que aí Uhum, junta, por exemplo, Fiat, você falou muito do Brasil. Tá, mas beleza, sim, o Brasil é muito Brasil. Como é que é sim. conversa em outros lugares? Qual direcionamento é global e qual direcionamento vocês têm uma certa autonomia para fazer Brasil, por exemplo? Hoje, a nossa mentalidade, que é a mentalidade do Filosa, é Uhum, muito local, né, assim, ele fala muito sobre a força legal, regional, legal. e isso acho que ajuda muito. Então, quando a gente olha para isso, a Fiat, quando eu falo que ela é um espelho do Brasil, ela também é o espelho da Itália, ela Entendi, também é o espelho da entendi. França, Entendi. entendeu? É Tipo, quando você sobre. falou do agro, mas falou do Texas também. Exato. Entendi. Então, assim, ele fala muito sobre o DNA da marca, e aí eu acho que aquelas 22 regras imutáveis de brand, elas são eternas mesmo, Uhum, né, assim. Então, o DNA desta marca, ele tem que ser o mesmo em qualquer lugar. A forma como ele é traduzido para aquele consumidor pode ser diferente. legal. Então é assim que a gente tem trabalhado, sob a liderança do Filosa, tem sido,
Tá recente, Uhum. mas tem sido muito interessante. E no passado a gente brigava já por isso, né? A América Latina sempre foi uma região muito defensora das localidades, porque somos, de Uhum. fato, Uhum. outra Sim, coisa, sim. né? Somos latinos, temos outras Uhum. experiências de vida. Eu falo, você viu, você ficou 2 meses lá, mas eu passei 2 anos e meio. É muito diferente você ter 6 meses você tem um ano inteiro que as estações são muito demarcadas e 6 meses Uhum. onde o sol acaba às 4, entendeu? Aham. É, tem diferença que Hum, marca você, sim. assim, culturalmente, na É, forma de interagir com as pessoas e tudo. Então, eu acho que isso é muito, muito bacana dentro do nosso grupo, que é essa abertura mental, legal, né, e ao mesmo tempo essa proteção à essência das marcas. legal. E falando de time, você deve ter outros líderes de marketing abaixo de você. O que que você valoriza Sim. num líder de marketing? Eu vou responder do jeito não polido, é a loucura. Agora eu vou responder do jeito mais tradicional. O que eu espero muito da minha equipe é que ela seja uma equipe muito provocativa, inquieta mesmo. Então, o que eu mais valorizo nas pessoas é, sobretudo, a curiosidade, a aguçidade mental, essa inquietação de buscar fazer sempre o melhor, sabe? O rigor e a exigência, para mim, eles são fundamentais, porque eu acho que eles vêm junto, inclusive, com foco no consumidor, com foco no resultado. As outras coisas, elas vêm por princípio. Por um lado. Por outro lado, eu tenho, uma consciência muito forte sobre diversidade e inclusão. Então, assim, pessoas que não são plurais, que elas não aceitam a diversidade e inclusão, elas, por princípio, eu acho que elas não vão conversar com a minha liderança. Entendi. Então, ela precisa ter essas 2 coisas, uma inquietude mental, uma capacidade grande de aprendizado, de absorção, uma mente aberta Uhum. para realizar e cumprir os objetivos da empresa, que no final do dia, como você falou, a gente quer vender, Sim. né, e aí vender o quê? A gente Desse vai depois. a gente vai evoluindo com o tempo, se depois eu vou vender só um serviço, vai ser outra coisa, mas a gente quer vender, Sim. né. Uhum. E por outro lado, abraçar essa diversidade do lugar onde você tá, aceitar realmente diferentes pontos de vista, ser uma pessoa respeitosa, acolhedora, eu acho que para mim esse é ainda mais importante do que a inquietude mental. Legal. E aí o resto, a gente aprende, não é? Aham. Quem que não aprende se você tem inteligência e você tem respeito pelas pessoas, você vai aprender qualquer coisa na É sua vida. verdade, verdade. Entendi. E um pouquinho de disciplina, né? É, eu não sou muito disciplinada, mas, por exemplo, eu sei que eu não tenho muita disciplina. Uhum. E eu tenho pessoas na minha equipe que são Sim. extremamente Uhum. disciplinadas. Que Sim. eu acho que quando essa questão do autoconhecimento Uhum. faz parte, Uhum. né, de uma liderança Uhum. inclusiva, Uhum. inclusive. O negócio que eu fiz, assim, eu sempre fui o empreendedor que fazia, e chegou no momento que eu tinha que ser disciplinado, assim, chegou e falei, tá, legal, tô fazendo coisa pra caramba, mas eu agora preciso me organizar. E aí eu comecei a criar métodos pra ser disciplinado, entendeu? Eu não me considero mais, mas eu comecei a botar a agenda bonitinha, tem que ter os checks que eu tenho que fazer, então eu consegui organizar. Você conseguiu? Depois você Consi- me passa a Depois dica, depois eu por falo, e favor. foi. Porque eu sou muito. Eu vou. Se me deixar, eu não paro nunca. Uhum. Então, eu tenho sempre como princípio uma complementaridade de equipe, assim. Legal, Porque aí eu escuto muito, né? Quando entendi. eu tô indo um pouco além. Sei como é, mas são bons profissionais que fazem Sim, isso, né? porque eu acho que a gente sempre vai falar de competências técnicas ou comportamentais, mas de verdade mesmo, quando você tá, por exemplo, no teu dia a dia, você quer uma pessoa que seja gente Boa. boa, né, uma Você pessoa consegue falar qualquer coisa pra bacana, resolver ali. e uma pessoa que: "Puxa, não sei, mas deixa eu ver como é que faz", né, a gente Uhum. tem, assim, no final do dia é isso que a gente Sim, precisa, né. pessoas agradáveis pra trabalhar são as pessoas que você quer no seu lado, são as pessoas que vão crescer, as pessoas que vão estar ali, né. Inteligente, que vai atrás e que entende o que tem que fazer, né, assim, que Uhum. tem foco. Legal. E falando, eu acho que 2 perguntas que eu tinha, uma é mais focada no que você acha que mudou do marketing nos últimos anos? Desde quando você tá vendo o mercado até hoje, assim, o que você acha que é a grande mudança que você tem observado nas marcas, principalmente? Eu acho que agora tem uma discussão que para mim ela até eu comento isso sempre quando a gente está em discussões no geral. "Ah, porque o CMO agora precisa saber de números". Para mim, eu acho que o CMO sempre teve que saber de números, entendeu. Ele sempre foi um par único do CFO da companhia. Por um lado, então eu acho que tem um aumento da consciência sobre o papel do marketing nos negócios, que ela avançou muito nos últimos tempos. E eu acho que ela veio a reboque dessa
dessa sabe assim, dessa multiplicidade de canais que a gente tem, dessa múltipla forma de falar com uma pessoa, de encontrar um consumidor, de vender um produto, essa 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 amalgamada de possibilidades, Uhum. começou a cobrar uma eficiência maior do uso do recurso. Entendi. E aí você vem, então, mas agora eu preciso ser mais financeiro. Não, você sempre precisou ser técnico, Uhum. né? Usar os números e tal. Então, eu acho que tem esse lugar do papel que tá mudando muito nos meus últimos 20 anos, e essa importância do marketing dentro dos negócios. Mas tem é que é um pouco aquilo que a gente estava falando, assim, acho que o marketing ele virou mesmo esse lugar da inovação, né, do descobrir, do ser mais rápido, do ser mais, Hum. a essência provocativa do marketing, eu acho que ela tá mais latente agora. Legal. Então, isso tem me dado Uhum. bastante material de pensa, assim, sabe, de reflexão, assim, a gente tá criando esse lugar do marketing de puxar a empresa para outro lugar, sabe. A gente, sei lá, talvez a gente esteja num transatlântico, a gente deveria dividir esse negócio aqui em 10 barquinhos, Entendi. né. Eu vejo muito isso no nosso dia a dia hoje. E eu acho que tem um tema também, assim, que é que como que, você constrói marca, segue vendendo carro, que pra mim nunca foi uma discussão, Uhum. mas que agora parece ter sido uma discussão em que você tem, brand de marca e marketing de performance, que parece que eram 2 coisas antagônicas. É Eu acho que as verdade. pessoas hoje estão juntando mais, mas pra mim Uhum. Uhum. nunca foi uma Nunca questão, né. sim, Mas eu vejo isso muito na pauta. legal. E aí eu acho que talvez até um gancho aí, você falou, na NRF falaram tem um negócio muito legal, que ano passado era muito, eh, inteligência artificial estava muito no marketing, porque o marketing ele tá com a barriga no balcão e tá vendo o que tá acontecendo e acaba sendo mais curioso, mais fazendo que é a parte ligada com a inovação que a gente Sim, fala, né, o marketer ele faz campanhas, ele pode pensar em coisas novas, ele tem sim. estava conversando com o Denis, que era de agência, e aí ele falou muito: "Cara, eu falo de inovação há 20, 30 anos". O Denis? Denis que era da DM9, não sei se Ah, eu não sei se é o mesmo, Denis não. Gustavo, Não, não é o não? mesmo Denis. E aí o Denis ele falou: "Cara, eu trabalhava com inovação, então eu fiz uma campanha que eu botei um negócio na cabeça do Emicida e pegava os átomos, não sei se é Emicida, alguma coisa assim". Sim, Então assim, muito boa. outra que ele pegou na Riachuelo, numa Renner da vida, e aí ele botava uma telinha, a pessoa podia dar like, então antes de ter like então ele falou: "Cara, então assim, eu como marqueteiro, eu sempre fui inovador, eu sempre vi as coisas acontecendo antes". E Uhum. a NRF falou sobre isso. Onde o marketer sempre via. E agora tá entrando um pouco abaixo. Então, assim, a galera de números tá vendo, a galera de logística tá vendo. Então virou um negócio mais assim, agora a empresa tá indo pra inteligência artificial. E aí minha pergunta é sobre inteligência artificial. Como que vocês têm falado, como que você tem tratado, o que que vocês têm usado, como que tá a realidade da Stellantis, marketing principalmente dentro de inteligência artificial? Eu, eu faço muito paralelo quando a gente começou lá em 90 com a internet, sabe, assim, porque me parece muito esse lugar. Que era só o marketing do digital e, de repente, a empresa tinha que ter alma digital. Agora a gente tá quase dizendo a mesma coisa que a empresa precisa ter alma de inteligência artificial, né, porque Uhum, ela tá descendo, né, digamos, desse lugar mais distante para o físico. Na Stellantis, a gente, eh, tem trabalhado com inteligência artificial ao longo dos últimos anos, feitos diversos testes, a gente não tinha até então colocado a inteligência artificial como uma interface com o consumidor final. Esse ano, ano de 25, a gente começou a fazer isso. Por exemplo, na Lip, a gente lançou um bot de WhatsApp com inteligência artificial. legal. Então, é um avanço. Mas o que eu penso sobre a inteligência artificial é que estamos todos no mesmo lugar, no chão, Uhum. né? Assim, E sem ansiedade, tá todo mundo no mesmo lugar. tá todo mundo no mesmo lugar, mas a gente precisa dar uma acelerada, porque a questão da robotização com inteligência artificial vai mudar a regra do jogo. Legal. E aí ela muda a regra do jogo, não é sobre o marketing, é como eu produzo, é como eu, automatizo e melhoro operações no meu dia a dia, que pode ser na produção, mas também pode ser na gestão de vendas, na gestão de marketing, na gestão de qualidade Legal. dos serviços. E aí, eu acho que esse é o pulo do gato. Quem conseguir entender como fazer isso do jeito mais eficiente possível, que não é nem 8 e nem 80, na minha Uhum. opinião, e de novo, eu não sei nada sobre isso, tô trocando uma ideia contigo do Sim, que eu do tô pensando, que tá ouvindo, e pensando e que tal. talvez se eu aprender alguma coisa nova daqui 2 horas eu diga outra coisa. Legal. Mas o que eu acho mesmo hoje é que, assim, olhando para o que eu faço hoje, como a inteligência artificial e a robotização com inteligência artificial
pode me fazer gerar mais valor para dentro da empresa, melhorar a minha margem, auxiliar meus colaboradores a ter mais tempo para entregar, né, a sua contribuição principal, que é essa capacidade de resolver problemas, encontrar Uhum. soluções mais rápidas e agilizar processos, dores, de forma geral mesmo. Legal. Eh, e mais rápido, né. Então hoje eu uso, por exemplo, inteligência artificial em algumas partes do marketing, que não é sobre spot, né. Mas como é que eu entendo o que está acontecendo nas redes sociais de forma mais rápida? Legal. Antes a gente demorava uma semana para fazer uma leitura. Uhum. Hoje eu levo um dia, às Legal. vezes meia manhã. E ano passado, quando eu fazer essa pergunta, às vezes as marcas falavam: estou criando conteúdo com IA. Não, isso é legal, ok, mas pô, isso é muito mais importante. Eu consigo ver em tempo real o que o consumidor tá falando, não é um D mais Exatamente. 30 que era antes, né? Exatamente, que era uma distância infinita. Quando E eu aí você. descobri o que estava acontecendo, já tinha acontecido há um mês. Não, e aí você tinha muito mais dificuldade para reverter aquela Uhum. situação. Então, hoje eu consigo trazer esses inputs, esses insights rapidamente para dentro do sistema, alteramos as coisas, cancelamos o post, muda ali, muda aqui. Legal. Então, eu acho que é sobre isso, como que. E aí, por isso que eu brinco com a internet, porque é digitalização, porque foi um tempo que era só marketing, então vamos fazer um site, né? É verdade. Lembra disso? Nossa Senhora. Estamos ficando. Você é com Não, é. certeza jovem, mas eu tô ficando Eu velha. li nos livros. Boa. Vou falar essa também. Vai ser mentira, mas tudo certo. Minha tese de faculdade foi capital intelectual, para falar sobre justamente a questão da importância das pessoas dentro da mudança do universo tecnológico, que era a chegada da internet. Sim. Eu acho que hoje a gente vive esse mesmo lugar, sabe? Como é que a gente usa a tecnologia e a inteligência artificial como enabler? As pessoas falam, vai tirar meu emprego, não sei o quê. Eu falo assim, sei lá. De fato, a gente não sabe. Se você pensa na história da industrialização, quando industrializou, teve muita gente que fazia craft que parou de fazer e outras que seguiram fazendo de um outro jeito. O Uhum. mundo se reorganiza. Sim. O que eu acho é que a gente, como indivíduos, precisa entender que isso está acontecendo, não se fechar e entender como a gente surfa dentro dessa onda. O que Sim. que ele quer dizer? Eu sem arrogância alguma, eu fui fazer um curso outro Uhum. dia, porque falei assim, gente, eu sou um bebê iniciante nesse trem de inteligência artificial, preciso que alguém me explique. Aí Uhum. eu fui fazer um curso online, fiz 4 aulinhas lá, parecendo uma Não, mas adolescente de dá, 15 anos, uhum. assim, né? E aprendi muita coisa, aprendi infinitas coisas Uhum. que eu hoje incentivo a minha equipe a Sim. usar. Falei, mas por que você demora 2 dias para fazer uma ata? Pega tal ferramenta, Uhum. valida com a ICT pra gente poder Sim. usar, que sai a ata na hora, você só Uhum. sabe, assim, que são coisas que parecem bobas, mas você tá salvando o tempo de E uma é, pessoa. e é utilizar, você vai saber quando você vê alguém fazendo e usar, porque eu É, voltei do Vale, assim, muito, porque imagina, no Vale do Silício, tu conversa, vai que eu tomada café da manhã e entrei naquele Waymo, que é o carro autônomo. ai, amo! Sim, Sou eu apaixonada. entrei lá, apertei o botão, aí, tipo assim, do nada parou o carro, tinha uma árvore no meio do caminho. Aí entra uma pessoa. Tá tudo bem aí? O que aconteceu? Ah, não, tem uma árvore. Ah, tá. Quer alguma ajuda? Quer sair do carro pra tirar? Pode voltar. Então, assim, ele só entra quando dá um problema. Então, eu andei naquilo e eu voltei. Isso vai acontecer pro mercado de marketing audiovisual. O que eu posso fazer? E a gente tá agora estudando e terminando uma tese nossa de estúdios autônomos. Porque entra muito nisso. Quando vira robô, aí que eu acho que o jogo vai começar a ficar diferente. Exatamente, Porque por isso daí que tem átomo e não é só bytes. exatamente, a robotização, a descida da Uhum, inteligência artificial para o mundo físico uhum. é a virada de Eu chave. também acho, eu também acho. Quando me perguntam assim, se tem medo do dia, eu falei, talvez quando vire robô tenha um pouquinho Que é o que de. tá acontecendo agora. É. E aí eu voltei assim, muito. Nossa, eu preciso mudar, eu tô ficando pra trás. Sabe aquela ansiedade? Nossa, eu Esse. tô muito pra trás. Se eu ficar mais um dia sem fazer. E aí eu Comprei 4 comecei. livros, você é louca. Eu comprei todas as plataformas. Falei, vamos ver isso aqui tá. Aí eu voltei, aí, tipo, aí começou a ter trabalho, eu parei de estudar. E aí eu lembro que eu voltei e falei, tá, aí o Terra, Pronto. que é meu sócio e mais repertório, mais experiente, o cara que já vivia, ele falou, cara, eu vivi a internet, eu vi tudo. Então, assim, calma, sem Hum. ansiedade, porque senão vai apavorar todo mundo. E aí o que a gente fez na mão, que foi super legal, que foi o café com IA. Então, uma vez por semana, a gente reúne o time todo, Bacana. ou quem tá com. É opcional, né? Quem tá disponível, pra sentar e falar assim: eu usei IA fazendo isso aqui. Eu usei um robô aqui na minha agenda, peguei e fiz a ata. Ou eu usei quando lançou o notebook LM lá, que você bota do Google, eu usei aqui, fiz todo o planejamento, antecipei, mandei uma V1 pro cliente, ele já falou qual caminho ele quer seguir. Então, assim, ele começou a usar, aí o time de redação, pô, eu posso usar isso também. Aí o time Você de começa roteiro a falou, fomentar, né? porque a galera fala assim, cara, eu usei isso aqui e ajudou E muito. funciona. Não é só assim, ó, usa o chat GPT e me diz o que você achou. Tá, mas não, tô usando pra caso prático. Então isso foi muito legal, a gente começou a fazer brincadeira, fazer a galera. E aí, meio que Bacana. consequentemente, a galera, em consequência disso,
a galera começou a entender pra que funcionava. E não é só aquela, ó, usa IA, tá? Porque isso vai mudar o jogo. Tá, mas o que eu faço sem aquele negócio, né? Mas você nunca me pediu ajuda? Não, mas eu não sei o que te ajudar. Então acho que Como, né? é isso, assim, isso pra mim mudou pra caramba, porque a galera começou a conversar sobre. E aí quando a galera conversa sobre, cada um fala o seu caso E e aí acho se que ajuda. tira um pouco também daquele ranço, do medo, da aversão à nova tecnologia, Uhum. né? Eu acho que tem várias coisas que estão ali no meio desse caminho, né? Sim, teve acho que um caso legal, daí eu voltei maluco, assim, né? Eu voltei querendo mudar a cabeça de todo mundo e tal. Aí tinha um menino, um fotógrafo, um artista, assim, muito bom. Ele falou, cara, se for entrar nessa linha, eu tô saindo fora. Aí eu Tá. falei assim, cara, não, pô. Eu falei, me dá 2 semanas, vamos sentar e conversar. E aí ele começou a entender que ele fazer a iluminação de foto com o IA. E aí hoje ele aprendeu sobre, tá fazendo curso, tá ajudando uma galera, Virou uma virou ferramenta pra que ele. auxilia, né? Que ele entendeu que por ele ser artista, ele tinha muito mais repertório do que só eu, por exemplo. Eu ia fazer um Pra prompt de usar, né? foto, ficava horrível. Ele ia lá, não, eu quero a foto assim, sugira que seja uma lente dessa, com uma iluminação. E aí ele. Porque é isso sobre IA, né? E Uhum. uma das coisas que eu aprendi nesse cursinho para iniciantes é o quão detalhado você precisa ser na sua Uhum. demanda para o quão perfeito aquela resposta possa ser, Sim. sabe? Então, e É, no não. fundo, quem sabe é quem vai Uhum. saber fazer as boas regras de negócio, Sim. né? Uhum. Parece que a gente tá desenhando um Sim. database quase, né? Uhum. Acho que tem 2 frases que eu escutei muito forte, que é a primeira: "Nunca foi tão importante saber fazer perguntas", que é inteligência Muito bom. artificial, e a Sim. segunda é a responsabilidade da comunicação de entendimento de quem fez a pergunta, Sim. ou de quem explicou. Então você tá fazendo um prompt para uma máquina e você acha que ficou ruim, é porque você fez errado. Então você tem que cada vez especializar mais ou entender mais sobre aquele tema para fazer o prompt certo, ou pedir uma ajuda em prompt. Então assim, acho que essas 2 frases resumem muito, assim. E eu acho que aí a gente volta para o lugar o quão é importante que a gente tenha pessoas inquietas, Uhum, que elas tenham curiosidade para aprender, porque é sobre uhum, isso. Você pode ter 50, 30, 20, uhum. você vai precisar se colocar numa posição de aprendizado contínuo, né? Sim. De não parar, de estimular a sua mente todo o tempo para você Uhum. conseguir fazer isso, para conseguir fazer melhores perguntas, né? Uhum. E aí um negócio que eu li essa semana, até no Instagram, o Brex, que é aquela empresa brasileira, foi Sim. vendida para o Capital One agora, né? A maior venda de 2 brasileiros, saíram da Estônia, o Henrique e o Pedro. E aí perguntaram pra esposa do Henrique, do Bugrassi, pra Laura, ela assim, perguntaram assim, onde que o Henrique estuda? Porque, cara, o cara fez a maior venda da história. Aí ela falou exatamente, ele falou que depois que ele tem o ChatGPT, ele só estuda pelo ChatGPT. Porque ele começa a perguntar e começa a provocar. Então ele fala que ele passa 3 horas, 4 horas Meu Deus. perguntando, porque daí ele tá estudando. Uma máquina. Porque ao invés de você começar a ler o livro em página, não, você começa a sentar, mas isso aqui E não faz aí? sentido. Tá, Isso tá, tá. aqui. E aí você começa aí, opa, quero A um fazer macarrão. question Ele quer vir pra mesa. É. Mas eu achei legal, porque eu achei curioso, assim, pô, talvez um dos caras mais inteligentes, por resultado, é o cara mais inteligente do É. Brasil. E portanto tá usando isso, Tá. que é de novo o que você E ele é falou, curioso, né? não é sobre a máquina, né, é Uhum. sobre quem tá na frente Quem da tá na frente máquina. da máquina, é isso. E essa E a curiosidade, curiosidade você a falou. agucidade mental, né, de buscar, É isso, né? Muito estamos legal. indo pra esta era. É uma Muito boa legal. era. E pra onde você acha que a comunicação vai? É uma pergunta bem É filosófica. bem filosófica mesmo. Eh, eu acho que, eu sempre achei isso, na verdade, a comunicação ela tá sempre indo para esse lugar de autenticidade e verdade com o consumidor mais do que nunca. Sabe, eu acho que a gente começou nesse lugar onde você olha as comunicações de 1950, você fala: "Meu Deus, é isso mesmo que a gente colocava na TV". E Não aí precisa ir tão longe assim, não. né, é verdade. Eu acho que esse lugar de verdade, autenticidade, de simplicidade, essa mentalidade que a gente falou de startup, ela também vai entrar dentro da comunicação. Uhum. Isso não quer dizer uma menor qualidade, não estou dizendo sobre isso, eu estou dizendo sobre verdade mesmo, uma simplicidade de relações, onde a gente possa fazer as coisas de um jeito bom, prático, honesto, confiável, Legal. e, a comunicação das marcas ela tá indo por aí, e a experiência com as marcas é muito importante, sabe, a experiência que eu vou ter com o teu produto, no teu pós-venda principalmente, que vai ser a verdade das nossas É relações. verdade. Eu profundamente acredito nisso, então a gente vai cada vez mais ser o reflexo da realidade daquela empresa, e aí não adianta tentar maquiar aquilo que não se é, porque como a gente tem esse lugar hoje de voz de todo mundo, essas coisas vão sair mais rápido do que saía antes, não é que antes não saía, saía. Uhum, uhum. Então, verdade, simplicidade, agilidade, transparência, eu acho que isso é o nosso caminho. Parece um pouco blasé, né, porque quando eu penso isso no meu dia a dia, eu falo: "Mas isso
isso é um pouco mais do mesmo, sabe? Isso Uhum, parece um pouco arroz e feijão, né? Mas não é, porque se você olha, a gente uhum, tem dificuldade com o simples na uhum. comunicação, né? Parece que ele tá falhando. É engraçado porque, assim, eu acho que a grande vantagem da Monk, assim, no mercado é que eu não tenho vício de agência, né? Então, ele nasceu Uhum. no meio da faculdade, como no meio de startups, e eu não trabalhava, sei lá, não trabalhava com grandes marcas, eu não era aquela agência. E aí eu lembro quando eu fazia rápido, as pessoas assim, nossa, vocês são muito bons, vocês conseguiram fazer isso em 2 dias. É, Pô, agilidade. isso aqui é um. Aí eu lembro que um cliente falou, Aqui tem vocês uma têm senso oportunidade, de tem uma urgência. fissura. Aí meu pitch eu chegava assim, então a gente tem uma agência com senso de urgência. E pra mim era tão óbvio em Floripa, de quando eu trabalhava com empresas menores. Bom, deixa eu pegar esse buzzword aqui. Eu gostei, vou falar aqui, senso de urgência, empatia. E eram coisas que a gente já tinha que parece Sim. óbvio, sabe? Mas não são, Só né? que não é isso. Porque quando você escuta, você fala assim, nossa, não, mas no dia a dia é totalmente outra coisa, né? Uhum. E como é que é? Velocidade não é mais diferencial competitivo, né? É, Agora você ou tem você aqui. é ou você não é. Você não tá, né? Você perdeu. Então, eu Boa. acho que é pra lá que a gente tá indo. Legal. Mais uma pergunta agora com essa carreira tão legal, acho que super coisa acontecendo, o que que motiva você ainda? O que me motiva? Uhum, Nossa, tudo. Eu adoro essas mudanças de comportamento do consumidor. Acho que essa coisa de como que a gente vai entender a sociedade, o consumo, conversar com as pessoas, usar as novas tecnologias, isso me fascina todos os dias. Eu sou uma pessoa que eu adoro estudar. Então, uhum. assim, eu leio livros de todos os tipos, desde romance, eu li outro dia Nadando em Águas Profundas, de um polonês, uma coisa assim Caramba. incrível, assim, um livro profundo, maravilhoso. Até outro dia estava lendo um livro sobre ervas, assim, porque isso é um pouco sobre a sociedade, sobre o comportamento do consumo, aquilo que atrai as pessoas, pensamentos. E isso me motiva muito no meu dia a dia de marketing, porque ao entender essas coisas e comportamentos, a gente vai drivando o negócio para diversos lugares, sabe? Uhum. Assim, a máquina vai girando, sabe? Repertório, né? Repertório, movimento, criação. Uhum. Nossa, eu fico super empolgada com coisas assim que eu posso fazer diferente no meu dia a dia, porque eu aprendi alguma coisa que eu posso implementar, sabe? Então, eu tô sempre nesse lugar. Se você me deixar estagnada, eu vou morrer de verdade. Legal. Eu sou muito, muito desse lugar, assim, de trocar ideias. Boa. Eu chego todos os dias, assim, quando eu falo assim, mas, poxa, como é que a gente pode fazer diferente isso aqui? Para onde as pessoas estão indo? O que que você pensa? Sabe? Eu Legal, legal. curto Hum, isso, muito. legal. Acho que primeiro, muito obrigado pelo papo, super, super legal, super leve. Acho que a gente poderia um tempão aqui. Eu tô falando, cara, deu 50 e poucos minutos já. A gente poderia um tempão aqui, mas acho que super legal, tiveram várias dicas. E eu queria que você deixasse uma dica para quem tá assistindo a gente. E aí, quem vai estar assistindo a gente vai ser alguém de inovação, alguém de marketing, alguém que quer entrar no mercado. E eu brinco que pode ser uma dica de trabalho, pode ser uma dica de vida. Eu falo até que a minha avó, quando ela se ela sentasse aqui, ela ia me ensinar alguém a fazer um bolo de cenoura, um Ai, bolo que de banana. delícia. E é uma dica de vida também. Sim, Qual que é a sua ela é. dica pra quem tá assistindo? O que eu falo para todas as pessoas, assim, que eu converso e quando eu penso na minha vida, eu sempre digo para as pessoas para elas nunca aceitarem eh, serem diminuídas ou se encolherem para caber. Porque eu falo que quando você se encolhe para caber, você deixa de ser. E deixando de ser, você não vai ser feliz, você não vai produzir nada, você não vai entregar nada. Então, não se encolhe para caber. Legal. Ponto. De verdade. Perfeito. Muito legal, muito legal. Uma ótima dica. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada a você, foi Porta aberta, quem ótimo. quiser conversar, trazer mais assuntos, ter mais gente pra mesa aí, super legal, super convidada, a casa é sua. Acho que você seria uma ótima host aqui pra puxar papos também, acho que você tem perguntas legais, eu gostei, gostei, gostei. Muito obrigado, foi ótimo mesmo, foi muito gostoso bater esse papo com você e com todos vocês. Fechado, galera, estamos lá, isto. Esse foi Foi mais mesmo. o De Galho em Galho, podcast oficial da Monk. Nos vemos por aí, valeu!